Juízes 4:21, a palavra de Deus nos diz assim: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo. E foi-se a ele mansamente e lhe cravou a estaca na têmpora e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Eu não sei se você conhece a história dessa mulher, mas a Bíblia descreve Jael como uma mulher que estava dentro da tenda, no lugar certo, na hora certa. Uma mulher desconhecida, mas que entendeu a oportunidade de derrotar o inimigo. Deus foi tão fiel na vida de Jael que ele mesmo conduziu o inimigo para aquela tenda. Uma mulher desconhecida, mas posicionada. E com essa palavra que nós abrimos o nosso quarto episódio com a Fernanda Alves, missionária Fernanda. Deixa eu levantar, Amém, te dar um Gi. abraço, te dar as Gi, boas-vindas. Obrigada. Para o nosso quarto episódio. É uma honra te receber aqui. Fique à vontade, você está na sala da sua casa e Jesus está aqui conosco, viu? Amém. Obrigada, Gi. Fer, eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa, fala um pouquinho de você, né, de onde você veio, onde você congrega. A paz do Senhor para todos. Eu gostaria de pedir permissão para entrar neste momento na sua casa. Sinta-se à vontade, nós vamos falar sobre Jesus, aquele que me resgatou. Meu nome é Fernanda Alves, eu sou nordestina, vim de Recife, Gi, aquela terra linda, maravilhosa. Mas tem um propósito de eu estar aqui. Eu creio. Existe um chamado de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus porque eu entendi o meu chamado. E é sobre isso que a gente vai falar bastante, né, nesse momento, né, Fer, para quem está em casa. E como que começou a sua trajetória com Jesus? Você já veio de um lar cristão? Você teve um encontro com ele, né? Como que foi a sua história com Deus? Amém. Gi, eu não nasci num lar cristão, né? Não vim do berço evangélico, sim, como as pessoas costumam falar. Mas eu sempre tive bons ensinamentos dos meus pais, da minha mãe, uma mulher muito guerreira, muito honesta, né? Os meus pais sempre me deram exemplos de conduta, de caráter, e sempre me ensinaram o certo. Né? Se eu tivesse vontade de ir para a igreja, que eu fosse, mas sim, eles não frequentavam nenhuma igreja. Então, as coisas foram acontecendo e aí Deus teve um encontro com meu irmão, Glória a Marcos, Deus, né, que foi o primeiro da nossa casa a servir Jesus. Então, através dele, eu comecei a ir para acampamentos na Igreja Batista. Eu comecei a frequentar a igreja, mas nunca tive realmente, né, de fato, o encontro. Na verdade, eu tinha medo, Gi. Meu Deus. Eu tinha medo e, assim, não queria renunciar. Tinha alguma coisa, assim, naquela vida que você levava, né, sem Cristo, que te atraía muito, que te envolvia, sim, muito? E como que você conseguiu verdadeiramente ter um encontro com Jesus? Em que momento que foi e que você conseguiu renunciar e seguir a vida que Deus tinha para você? Sim, Gi. Na minha vida existia realmente algo que me prendia, que era o carnaval, as coisas do mundo. Mas eu sempre tive convites para representar o meu estado como rainha do carnaval. Mas também, né, gente, essa menina ali já acabou de falar Jesus, que você é uma mulher muito linda, né? Obrigada, uma Senhor, serva de Deus e tem a beleza, além de tudo, tem a beleza de Cristo, amém, né? Amém. Mas e aí, Fer, você estava nesse embrolho e não conseguia sair, queria, mas não conseguia, e como que foi? Sim, eu participei de vários eventos, né, na minha cidade. Então, existia realmente algo que me prendia e sempre olhava para trás. Senhor, eu tinha o desejo no meu coração de ir para a igreja, mas eu ficava
olhando para as coisas do mundo. Aham. E aí me impedia essas coisas que impedem todo mundo de querer dar um passo e renunciar e viver o chamado, e viver com Cristo. Então, eu sempre gostava de ir para a igreja, sempre recebia convites e ia, participava dos cultos, mas na hora Da entrega. que era o momento de levantar a mão, eu ficava, Senhor, só mais um pouquinho, Senhor. E aí o pregador às vezes falava lá na frente, né? Venha como estás. E eu dizia, não, eu quero me corrigir primeiro. E é o pensamento de muitas pessoas. De muita gente que está em casa, né? De dizer assim, não, eu vou quando eu faço o convite, vamos lá na igreja. E a pessoa fala assim, ah, irmã, eu vou, mas deixa eu organizar primeiro isso. Eu quero falar para você que passa por esse processo. Vem como você está. Glória a Deus. Porque não é você, não é a irmã Fernanda e nem a irmã Gisele. É Jesus que vai mudar a tua história. Quando você vem do jeito que você está, Ele vai mudar tudo. Ele vai colocar tudo no lugar. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Meu Deus. E foi assim na sua vida, né, Fer? Foi assim na minha Eu vida, sei que depois você passou por um momento bem delicado da sua vida, né? A perda de uma pessoa muito querida. E foi nesse momento que teve uma virada de chave aí, né? Na sua história. Se você puder falar um pouquinho desse momento, como foi esse encontro com Jesus? Sim. É como eu falei para você, eu sempre resisti ao chamado, né? E antes desse encontro verdadeiramente com Cristo, que mudou a minha vida, Deus sempre usou pessoas para chegar onde eu estava. Meu Deus. Foi quando Deus usou uma criança. Glória a Deus. Nós estávamos na praia, ali naquele momento de lazer, com a família. E os nossos olhos sempre olham para as coisas, né? Bonita, casa de praia ali, som ligado, festa, eventos. E isso fazia meus olhos brilhar, o mundo. Foi quando o meu sobrinho, né, Juninho, que eu amo muito, hoje um homem, servo de Deus, uma pessoa que tem me ajudado muito, ajudado minha família, minha mãe lá em Recife. Foi quando Deus usou ele e falou, tia, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus. Essa, Gi, eu creio que na minha vida foi a virada de chave. Meu Deus. Foi nesse momento que foi um gatilho ali, foi algo que realmente fez eu parar, né? Me impactou. E eu parei ali, eu falei, Senhor, usando uma criança para mim. Aleluia. Meu Deus, verdadeiramente o Senhor me quer. Para você ver que assim, né, Fer? A gente estava falando nos bastidores, gente, que Deus, Ele te encontra. Sim. Quando chega o momento, a palavra, ela te encontra. Sim, você estava na praia, um lugar que assim, você acha que Deus vai falar na praia, no momento formal? E foi ali que o Espírito Santo de Deus te alcançou. Ô, Feri, depois que você teve esse gatilho, que você falou, não, realmente eu preciso entregar e me render ao Senhor, como que foi o processo daí para frente na sua vida? Eu sempre resisti. Sempre. Em todos os lugares, Gi, parece que Deus começou a mandar várias pessoas. Eu ia para um mercado, eu ia para a praia, eu estava numa festa. No meu ambiente de trabalho, existiam várias pessoas, mulheres, que tinham verdadeiramente, hoje eu vejo que elas tinham um compromisso com Deus. E Deus sempre usava aquelas mulheres para mim, para orar pela minha vida, para no dia do meu aniversário me presentear com Bíblia. Meu Deus. E o carinho de Jesus com a minha vida, Gi. Hoje eu consigo lembrar de cada pessoa que Deus usou para me alcançar. Tudo contribuiu, né, para que você estivesse aqui hoje. Inclusive, quando você pensar, mas o que eu faço não é nada. Eu quero dizer para você que você é muito importante para Jesus. Glória a Deus. Gi, quando você se disponibiliza a sair da sua casa, entregar uma literatura para alguém,
pode ter certeza que essa palavra ela não vai voltar vazia, Gi. Deus é maravilhoso. Ela não voltará vazia em nome de Jesus, porque Glória eu a Deus. sei que Aleluia, existem pessoas Jesus. aqui, neste Aleluia. bairro, Senhor, que tem esse desejo de sair da sua casa, mas muitas vezes o inimigo coloca na mente, dizendo, Aleluia. não vai dar em nada, não. Meu Deus. Isso aí é só mais uma pessoa que vai entregar uma literatura. Mas em nome de Jesus, Aleluia. eu falo para você, neste momento, você que tem o desejo de sair da sua casa e fazer a obra de Deus, vá. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai contigo. Ele vai te conduzir e você vai fazer a diferença na vida de alguém. Glória Em nome de Jesus. Boa é esta palavra. Fer, eu quero aproveitar esse gancho, porque assim, quando a gente estava preparando a sua entrevista, o Senhor sempre nos dá uma palavra para a gente abrir o nosso podcast. Amém. E o Senhor me conduziu para Juízes, para Jael. Eu falei, Senhor, mas o porquê dessa palavra, né? E aí o Senhor falou, porque Jael não era Débora. Débora estava numa posição de destaque. Jael estava na tenda. Amém. Nos lugares improváveis. E aí o Senhor me remeteu essa palavra justamente porque eu posso dizer com propriedade, porque eu a conheço, né, um pouco da sua história. E você é Jael de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa. Jesus te encontrou na praia. Amém. E hoje eu sei que o Senhor te usa em muitos lugares. Você imaginou que você chegaria nesse momento de Deus te levar, às vezes, no supermercado, na loja de alguém, em lugares que às vezes ninguém vai através do seu trabalho e você tem a oportunidade de falar de Jesus? Você imaginava que você ia viver isso na sua vida? Gi, Deus sempre me fez essa promessa. Mas pelo fato de ser quem eu era, de onde eu vim, onde eu estava, na minha mente vinha algo que sempre tipo uma acusação? Não. Isso. Você não se sentia merecedora? Não. Deus vai usar aquela menina que nasceu no berço evangélico, que está ali há muito tempo. Quem sou eu? Meu Deus. Quem sou eu para Deus usar? Eu sempre me colocava nessa posição, nunca na posição de destaque. Porque Deus conhece o meu coração, Gi. Eu nunca quis os lugares de destaque. Glória a Deus. Muitas vezes o inimigo queria usar a minha imagem para levantar uma bandeira, para levantar algo que eu não almejava. Mas Jesus, ele chegou primeiro na minha vida. Aleluia. Glória no momento e na semana em que eu iria aceitar levantar uma bandeira, o Senhor falou, não, ela é minha. Aleluia. Ela é minha. E aí, como você me perguntou, eu sempre resisti muito. E até chegar o momento do meu encontro com Jesus, que foi no dia da morte, da perda da minha irmã. É uma menina linda, com 24 anos. Né? Aquele momento ali foi o meu encontro com Jesus. Né? Foi verdadeiramente, aquele dia para sempre ficará marcado na minha vida. Né? Foi muito impactante. Sim, a forma, né, que tudo aconteceu. Sim. Ô Fer, eu sei assim que enquanto você estava vivendo esse momento do luto, você ouviu Jesus te chamar de alguma forma e falar com você. Sim. Você ouviu ele falar claramente? Deus usou alguém? Como que foi? Gi, naquele momento que eu vi a minha irmã ali, eu não sei como vocês falam, lá em Recife a gente fala na pedra, né? No necrotério ali, eu fui a primeira pessoa a saber da morte da minha irmã. Sim. Os médicos nos chamaram, né? E eu fui a primeira aí, meu irmão foi embora, cada um, eles não queriam ouvir. Sim. E eu falei, não, eu quero ouvir. Eu vou ouvir o que eles vão falar. E eu tinha ainda uma esperança de que ia levar a minha irmã para casa viva. Mas naquele momento eu quis barganhar com Deus. É o que muitas pessoas fazem. Verdade. Ai, Senhor, se o Senhor trazer minha irmã de volta, eu vou para a tua casa. Se o Senhor trazer a minha irmã de volta, eu vou para a igreja. Mas as coisas com Deus não é assim.
Deus tinha outros planos. Né? E hoje eu entendo, né, que Deus recolheu a minha irmã para verdadeiramente eu ter o meu encontro com Ele. Era um propósito, né, para Deus trabalhar na sua família, para Deus encontrar o teu coração. Sim. E aí depois, Fer, que você passou esse processo, que você veio para o Senhor, eu sei que hoje você é uma pregadora da palavra, você exerce um trabalho no Ministério Infantil da nossa igreja, mas teve um caminho para você chegar até ali. Como que foi? Foi fácil esse desprendimento? Foi de um dia para o outro? Como que foi esse processo que você viveu até chegar nessa Fernanda de hoje? Gi, depois que eu aceitei Jesus ali, que eu vi a minha irmã, né, naquele estado ali, que eu tive que enterrar a minha irmã, muito difícil, ela deixou um menino pequeno, um filho, nós tivemos que cuidar dele, enfim. Todo aquele processo ali, o que aconteceu foi uma transformação na minha vida. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele me transformou. Aleluia. Porque ninguém acredita nisso, Gi, mas eu não tinha a mínima paciência com criança. Não parece? Quem te vê hoje não vai dizer que você não tinha paciência com criança. Deus pega as coisas loucas deste mundo. Jesus. Glória a Deus. Né? Deus pega as coisas que não são. E Ele me transformou, porque eu não tinha paciência com criança. Gi, realmente é visível. É que vocês não me conhecem, a Fernanda de antes e quem é a Fernanda hoje. Mas, inclusive, teve algo que Deus fez, que eu amava o carnaval. E assim, a morte da minha irmã foi na semana do carnaval, para deixar marcado ali. E houve uma libertação na minha vida, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje, Gisele, eu consigo olhar para essas coisas e dizer, meu Deus, onde eu estava? De onde o Senhor me tirou? Né? As pessoas que me viam, que me conheciam antes e hoje olham para mim e se assustam, né? Com a transformação. Com a transformação. Né? Glória a Deus. Às vezes não precisa eu falar, mas quando elas me veem assim, o comportamento, o caráter, conduta, nossa, Fê, né? Sério, Fê, que você não sente mais vontade. Não. Aleluia. Eu morri para o mundo. Aleluia. E nasci para Cristo. Glória a Deus. Naquele dia. Fer, eu quero que você aproveite essa graça que você está sentindo aí, que nós estamos sentindo aqui nesse jardim. Amém. Direciona uma palavra para essa mulher, como você falou, tem um chamado, tem uma voz do Espírito Santo de Deus falando no coração, tentando trazer essa mulher, querendo transformar a vida dela, mas ela não está conseguindo, não está tendo força. Eu sei que você tem uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Amém. Eu quero falar neste momento para você, mulher. Mas se neste momento você também estiver aí com seu esposo, porque eu sei que o Senhor me mostrou que existem também não só mulheres, mas homens que têm esse desejo no coração, que têm essa vontade de vir para a casa do Senhor. Eu quero te dizer, dê o primeiro passo. Glória a Deus. Quando você dá o primeiro passo, o Senhor, Ele vai te encher da graça dEle. Não espere, em nenhum momento, você querer corrigir as coisas do seu modo. Você não vai conseguir. Aleluia. Porque só quem tem esse poder é Jesus. Gi, só quem tem o poder de transformar as vidas. Aleluia, Jesus. É Jesus. Glória a Deus. Então eu quero fazer esse convite para você. Venha para a casa do Senhor e se entregue. Tome essa decisão na sua vida de vir buscar o Senhor enquanto é tempo. Este é o momento. Aleluia. E se de repente você, homem, também, a sua esposa está assistindo, você está assistindo primeiro, dê o passo como sacerdote do seu lar. Aleluia. Eu quero te convidar a se levantar nesse tempo. Aleluia, Jesus. Porque é um tempo novo, Gisele. Eu creio. Há um tempo de se levantar. Aleluia, Jesus. E não querer os lugares altos. Aleluia. Não querer os lugares de destaque. Mas querer o lugar de honra que Deus tem para te dar.
É atender o chamado, né, Fer? Atender o chamado. É atender o chamado. Se levantar para mudar uma geração Aleluia. e dizer, é até aqui, não vai mais adiante. Aleluia, Jesus. Foi o que Glória eu fiz quando eu entendi o meu chamado. Eu entendi que Jesus queria quebrar ciclos. Meu Deus. Não é porque o meu pai não era cristão, não era evangélico, não é porque minha mãe não era evangélica que eu não poderia dar o primeiro passo. Aleluia. Dê você o primeiro passo. Aleluia. Seja você o alicerce. Se a família não quer vir, venha você. Porque através da sua transformação, eles irão ver o que Deus vai fazer. E é impossível você ver os milagres que Aleluia. Jesus faz e não Glória a ser Deus. impactado. É impossível, Gisele. Quando as pessoas olhavam para mim na minha cidade, lá, olhavam para mim, para o meu testemunho, dizia, qual é a igreja que você vai? Onde é que você está indo? Elas queriam ir. Por ter visto o que Deus fez na sua vida, né? A transformação. Isso. Glória E aí a meu Deus. pai foi, minha mãe foi. E aqueles outros também que não estavam indo, os meus amigos de trabalho, começaram a ver a mudança no meu comportamento, o meu caráter. Aquela pessoa que... Porque isso é evangelho. Aquilo que Verdade. você fazia Glória antes, a você Deus. não faz mais. Aleluia. Não é simplesmente a roupa. Ah, agora a Fê está usando uma roupa mais comportada. Não é uma santidade Não, camuflada, né? É uma não, transformação, uma transformação. genuína. Exatamente, não é sobre isso que eu estou falando aqui. É de dentro, Eu né, estou Fer? falando de dentro para fora. Aleluia. É algo que Jesus vai fazer. Uma roupa Jesus. você pode mudar. Ah, a partir de hoje eu vou usar a moda cristã. Você pode fazer isso. Mas eu estou falando aqui de transformação. Aleluia. Ô, Fernanda, uma coisa que tem marcado bastante aqui o nosso podcast, que vem desde a primeira temporada, é que todas as mulheres, é unânime, que passaram por aqui, a maioria delas já era frequentadoras de igreja. Sim. Mas elas falam, Gi, mas foi no momento X que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Foi no momento Y que a minha história mudou. Né? Porque não basta a gente só vir à casa do Senhor, ser esquentador de banco, como a gente fala, né? É igual você falou, há um chamado de Deus para sua vida. E há um momento em que a palavra ela vai te encontrar. E porque esse momento não pode ser hoje aí na sua casa, Amém. né? Ô Fer, vamos fazer uma quebra de protocolo. Eu tenho a permissão aqui do Amém. meu diretor pra gente... Vamos fazer uma oração Amém. para essa pessoa que está em casa agora. Sim. Vamos fazer o apelo para essa pessoa. Vamos. Ela quer entregar sua vida para Jesus. Por favor, dirija a palavra. Amém. Vamos dirigir uma oração. Vamos sim. Eu quero falar para você que está sozinha aí, talvez no seu quarto. Eu sei o que você está passando. Porque quando eu me rendi aos pés do Senhor, foi na sala da minha casa, na sala da casa da minha mãe. E eu me joguei ali naquele momento. Eu disse, Senhor, transforma a minha vida, Pai. E eu quero direcionar essa palavra agora neste momento para você. A minha oração é para você. Aleluia, Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E Ele fará tudo novo. Senhor, eu quero orar por esta mulher, Senhor. Nós oramos, Senhor. Eu quero orar por esta família, Pai. Oh, Deus. Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro dela, Pai. Senhor, muda a história dela, Senhor. Aleluia, Jesus. Dá, Senhor Jesus, estrutura para esta mulher, Pai. Eu não sei o que ela está passando neste momento. Aleluia, Jesus. Pai, mas o Senhor sabe. Deus, o Senhor mudou a minha história e eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais na vida desta mulher. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem um chamado para mulheres, não só de Jundiaí, Aleluia. do Brasil, do mundo. Existem pessoas que vão nos assistir lá na Turquia, Aleluia, Senhor. Jesus. Glória Meu a Deus. Deus, alcança essas vidas, Senhor. Meu Deus, marca a história desta mulher, Senhor. Levanta ela, Senhor, neste tempo, com poder, com autoridade, Senhor, para ser, Senhor Jesus, a resposta das nossas orações.
E eu te agradeço, porque eu creio, irmã Gisele, que nós iremos ouvir muitos testemunhos de mulheres que serão transformadas para a glória de Deus. Elas não só virão para a igreja, mas elas serão transformadas em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, glória a Deus, o céu está aqui, o céu chegou nesse lugar. Ô Fer, a gente daqui a pouco está indo para o finalzinho, mas eu sei que ainda tem algumas perguntas assim cruciais para a gente, né, falar, explanar para quem está em casa. E uma dessas perguntas é: eu sei que você atua no Ministério Infantil, como a gente falou agora no comecinho, e que você também é uma pregadora da palavra do Senhor. Mas assim, o que me chama muita atenção é que você não é só uma mulher do púlpito, você é uma mulher dos bastidores. E tem muita mulher que está em casa nos assistindo, homens, famílias, que trabalham nos bastidores e às vezes se sente menor. Se sente, poxa, mas eu estou aqui, eu só faço isso, será que Deus está vendo? Será que Deus está recebendo o meu trabalho? Fala um pouco sobre isso, né? Sobre o trabalhar nos bastidores, tem tanto valor quanto, né? Sim, Gi, falando sobre transformação, sabe qual foi o dia que eu me senti assim, impactada, aquele dia ali mudou realmente a minha vida? Foi no dia que eu pude limpar a igreja onde eu congregava. Meu Deus. E às vezes as pessoas acham que isso é tão pouco, verdade, né? Mas eu ia ali limpando os bancos, e ia profetizando, ia limpando, ia dizendo: Senhor, a pessoa que sentar aqui, Jesus, aleluia, Jesus, Senhor, ela será impactada, Senhor. Porque o Senhor falou que onde eu colocasse as minhas mãos, aleluia, Senhor, o Senhor iria abençoar. Glória a Deus. E naquele dia, Gisele, eu me senti tão especial, aleluia, porque Deus, ele não vê como nós vemos. Para Deus, cada um é especial. Seja você limpando, fazendo um pão, um bolo, seja você pregando, louvando, costurando. A minha mãe, muitas vezes, ela é costureira. Ela fez vestidos para mim e louvar na casa do Senhor. Glória a Deus. A minha mãe faz parte do meu ministério. Meu Deus. Porque quando nós abraçamos a causa, quando nós abraçamos o chamado de alguém, o sonho de alguém, isso também é o seu chamado. Glória a Deus. Verdade. Existem pessoas que se levantam por uma causa. Existem pessoas dentro da igreja que acham que são desvalorizadas. Eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Você é especial para Deus. Não importa, não, né? Importa, qual a posição, não qual importa, trabalho Gi, que essa pessoa exerça, né? O valor do reino, diante de Deus nós estamos, gente, no mesmo patamar. Grande é só o Senhor, não é verdade? Exatamente. Ô Fer, e eu sei que você se casou, constituiu família, e você tem um milagre chamado Samuel. E eu quero saber um pouquinho da história dele. Por que Samuel? Samuel é o meu milagre. Samuel é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. Vem com vários desafios, porque quem é mãe sabe. É difícil, né? Cada dia é novo. E o Senhor tem ministrado coisas profundas ao meu coração para poder ajudar outras mães, né? E o Samuel foi um momento da minha vida onde eu tive também uma perda, né? Eu ouvi vários testemunhos de mulheres também que tiveram perdas, e na minha vida não foi diferente. Eu tive também uma gestação interrompida antes do Samuel, mas eu creio hoje que foi um momento de preparação para quando eu recebesse Samuel, eu ter equilíbrio. Glória a Deus. Equilíbrio é a palavra que Deus manda eu direcionar para muitas mães. Às vezes você é uma mulher ligada no 220, sim, né, Gi? Como nós somos, a gente é acelerada, né? E faz isso e faz aquilo e corre para lá e para cá. Mas tem momentos que nós devemos parar, desacelerar. E foi esse momento que Deus me preparou.
Quando eu tive essa perda, aí eu parei, eu pedi as contas no meu antigo emprego e eu convidei o meu esposo para ir para Recife, para a gente passar um tempo lá, Sim. cuidar dos meus pais, que precisavam de mim naquele momento. Então, esse momento foi um momento de preparação. Um ano depois, Deus sempre usava muitos profetas, na minha terra lá, homens usados por Deus, mulheres, para dizer que Deus ia me presentear. Sempre o meu sonho era ter um menino. Deus colocava esse desejo no meu coração. E eu, assim, tinha vontade de colocar Luiz Fernando para fazer uma homenagem ao meu pai e ao meu sogro. Mas, orando a Deus, o Senhor falou comigo. E naquele momento, lá em Recife, eu fiz um voto com Deus. E naquele momento eu fiz a oração de Ana. Aleluia. Naquele momento eu chorando e falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der o meu filho, Samuel, para fazer a obra junto comigo, Senhor, porque eu vou preparar ele, assim como Ana preparou Samuel. Aleluia. Eu vou preparar este menino, Senhor, para ser pregador na tua casa. Aleluia, Jesus. Para fazer a tua obra junto comigo, Senhor. O nome dele vai se chamar Samuel. Profético, né, Fer? Muito lindo esse nome. Fer, a gente já está caminhando para o finalzinho. Temos aí mais alguns minutinhos. E você falou a questão do Samuel e você falou muito do preparo, que quando Ana entregou, você fez a oração de Ana e você está preparando o seu filho para atender o chamado do Senhor. Amém. Vamos falar um pouquinho para a mãe que está em casa desse preparo, porque ser mãe não é fácil. Não. Requer muito esforço natural e esforço espiritual. Amém. Como que você está fazendo esse preparo na vida dessa criança? Mãe, eu te convido neste momento a sempre orar pelo teu filho. Eu creio que ser mãe é um presente de Deus. Verdade. Quantas mulheres almejam isso? E Deus nos escolheu para ser mãe. E eu quero sempre, sempre, quando o seu filho sai de casa, ele vai para a escolinha, ora pelo teu filho. Peça para Deus essa calma, essa mansidão, que só o Espírito Santo pode dar. Porque existe hoje, Gi, crianças com crise de ansiedade. Meu Deus. E muitas vezes nós não entendemos que somos nós que aceleramos essa geração. É forte. Muitas vezes o Senhor ministrou isso ao meu coração. Desacelere. Meu Deus. Para que tanta inquietação? Para que tanta inquietação? Meu Deus. Desacelera. Eu já fiz. Aleluia, glória a Deus. Você queria, eu já fiz. Aleluia. O Senhor fala para você. Deus já fez. Agora cuida. Às vezes é preciso renunciar também. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Às vezes é preciso renunciar. Porque cuidar de uma criança hoje não é simplesmente mandar para a igreja. Não é simplesmente mandar para a escola. É educar. Aleluia. Participar junto com seu filho. Se é aquela criança que dá um pouco mais de trabalho, segura na mão dela. Vai junto. Aleluia. Abraça, chora junto com ela. Esteja junto com seu filho. Ore, mas também esteja perto dele, para que ele venha se sentir protegido por você. Muitas crianças se sentem desprotegidas pelos seus pais. São órfãos de pais vivos. Meu Deus, estou sem palavras. Eu estou falando isso aqui, Gi, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Eu Foram sei, noites e noites, Gisele, sem dormir. Aleluia, Jesus. E o Senhor me inquietava. Aleluia. E isso não estava para que eu viesse falar, mas o Espírito Santo de Deus está direcionando esta palavra para você. Aquieta o teu coração.
Neste momento, se o teu filho está na escola, espera ele chegar, dá um abraço nele. Fala para ele que ama. Aleluia. Aleluia, Quantos Jesus. filhos não ouvem mais dos seus pais? Mamãe, 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 papai, mas não tem a reciprocidade de quando chegar em casa ter um pai, uma mãe que estejam esperando com um abraço e dizer, filho, eu te amo. Não é simplesmente dizer como foi seu dia, como foi na escola, não. Abraça o teu filho. Aleluia, Jesus. Ame o seu filho a cada minuto. Glória a Deus. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Meu Deus. Isso aqui tudo é uma passagem, Gisele. E de repente o Senhor pode nos chamar. Mas nós vamos deixar um legado. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro a Deus Aleluia. para que Deus levante mulheres, homens, que deixem legados para os seus filhos. Aleluia, Jesus. Um legado de amor. Você, Gisele, você não sabe, mas você é a resposta das minhas orações. Oh, Deus, glorificado é o teu nome, Jesus. E muitas vezes você Para pede sempre, capacitação para o Senhor está dizendo para você, eu já capacitei. Faça a minha obra. Aleluia, Jesus. Eu que coloco as palavras na tua boca. E eu falo para você, mãe, ame o seu filho. Exaltado é Ame teu o nome, seu Jesus. esposo. Às vezes ele está longe. Aleluia, Jesus. Ele está distante, alguma coisa no meio do caminho magoou ele. Dá um abraço nele. Fala para ele, meu filho, eu te amo. Aleluia. Não deixa o inimigo interromper o que Deus tem para fazer na vida dessa família, Senhor. Meu Deus. É o que eu te peço. Não para esta obra, Gisele. O Senhor é contigo. Amém. Amém. Recebe esse abraço do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Gente, será que eu tenho condição de terminar esse episódio? Estou pedindo muita graça de Deus aqui, porque é a presença de Deus. Ela nos constrange, né, Fer? Amém. E tudo que fazemos é para honra e glória do Senhor. Amém. Né? Glórias a Tudo ti, é para Pai. Ele e por Ele. Glórias a ti. Vou fazer a última pergunta para a gente fechar e eu já vou pro nosso bate-bola. Amém. Valeu a pena? Meu a renúncia? Deus. Faria tudo de novo, Senhor. Glória a Deus. Faria tudo de novo por ti, Pai. Aleluia. Como Meu vale Deus. a pena. Meu Deus. Você não imagina, meu Deus, os níveis de prisão, de onde o Senhor me libertou, de onde Ele me tirou. Mas eu faria tudo de novo. E é só um sim Para a obra ser feita, né? que a gente tem que falar. Meu Deus. É um sim que vai mudar toda a tua história. Glória a Deus. E olha só para você ver a primeira palavra do nosso bate-bola: decisão. Aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Jesus Cristo. Meu Redentor. Meu Libertador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Você vive na minha vida. Aleluia. Eu vivo para ti, Senhor. Eu vivo para Deus. Jesus. Eu vivo para ti, o meu respirar, o meu levantar. Aleluia. Tudo é para Jesus. Ministério infantil. O meu chamado. Meu Deus. Onde Deus me transformou. Porque eu sou uma escolhida de Deus. Para essas crianças me ensinar, Verdade. eu aprendo com elas, Gisele. Glória a Deus. Eu fico olhando o comportamento das crianças. Quando o Senhor Jesus falou que a gente deve ser igual a uma criança, Ali eu que digo, você Jesus. entende, né? Meu Deus. Anonimato. Não é um esconderijo. É um tempo de preparação. Glória a Deus. E a última palavra: céu. É onde eu almejo estar. Aleluia, Jesus. Todos os dias eu almejo, porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, a gente não sente mais a alegria de estar nesse mundo. Mas a gente almeja estar, eu almejo estar, chegar lá no céu.
Eu não vejo a hora. Volta, Jesus. Oh, Deus, vem. Fernanda do céu, meu Deus. Deus preparou esse tempo para a gente se encontrar aqui. Amém, eu quero te agradecer por esse testemunho. Como a gente sempre faz no finalzinho, né? Agradecer a convidada, honrar cada pessoa que vem aqui, que tem essa disposição e coragem de contar a sua história para quem está em casa, para que vidas sejam resgatadas. E aí a gente tem 30 segundos para a gente fechar com uma breve oração, abençoando as famílias que estão em casa, amém? Amém. Vamos fazer isso? Amém, vamos fazer isso. Senhor, nós te adoramos, Sim, Deus, e pedimos Pai, que cada família Jesus, que assistir esse podcast seja visitada, seja alcançada, que Sim. mulheres sejam tiradas Sim, dos seus Jesus. esconderijos, Senhor, sentimentais, aleluia. emocionais, Sim, que Jesus. cadeias sejam Aleluia. quebradas, prisões sejam Glória a abertas, Deus. Pai. Que aquela que está, Sim. Senhor, morta espiritualmente, Sim, aquele que Deus. parou no meio do caminho, Oh, aleluia. Senhor, seja ressuscitado Eu creio neste em dia. nome Receba de vida, receba o Senhor Aleluia. como o único Salvador da sua vida. E a partir de hoje, dessa decisão, Sim, a história dessa família, Sim, dessa Jesus. geração, seja mudada Sim. para a honra e glória do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus, vai ser a melhor decisão da sua vida. Amém. Fer, Deus abençoe. Vamos Amém. chamar a Estela? Vamos Estela, chamar. vem para cá com sementes da fé. A paz, meus queridos, amados e amadas do Senhor. Acabamos de ouvir esse testemunho tão lindo da irmã Fernanda, né? Quantas coisas ela passou. E o versículo que Deus colocou no meu coração, a hora que ela estava ali contando o testemunho, é Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Lá na sua terra, a irmã Fernanda, Jesus salvou ela, libertou e trouxe aqui para essa terra, que é a nossa terra. E aqui Ele tem usado ela como um canal de bênção. E hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus através de alguém que foi transformado, que renunciou, que já passou pelo luto, por tantas dores e consegue ainda, de pé, porque conheceu Jesus e foi transformada, estar aqui, ó, proclamando da palavra de Deus. Que testemunho! Estou impactada, tenho certeza que você, que talvez esteja vivendo algo semelhante ou até menos e está se achando que está tudo perdido na sua vida, não está perdido. Assim como a irmã Fernanda conheceu Jesus, entregou a vida dela, saiba, faça da mesma forma que você vai ver que não haverá nada que você não vai vencer, né? Ela ouviu o chamado, assim como Abraão atendeu, e hoje ela está aqui testemunhando, e tenho certeza que a vida dela, o testemunho dela vai impactar muitas pessoas, como já tem feito. E como foi falado aqui, ela não faz a obra só na igreja. Aonde ela está, ela leva esse evangelho do Senhor, e o Senhor tem salvado e libertado muitas vidas através dela, e quer fazer na sua vida também. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.